Olá, eu vou falar um pouco sobre o Estado Islâmico e os terroristas, né? Agora há pouco eles fizeram um atentado aí na França, aí, matando muitas pessoas. E ontem também eu estava acompanhando, teve outro atentado e eles prenderam mais de 100 pessoas aí. Então está tendo um problema terrível e eu creio que isso aí vai continuar agora frequentemente. Já teve mais ameaças aí, até o próprio Estados Unidos foram ameaçados, como sempre foram. E eu vou falar um pouco sobre isso. O pessoal fica preocupado com a questão desse islamismo, dessa religião crescer muito. Essa religião cresce, é uma das que mais cresce no mundo, e tem esses grupos que são radicais. Lembrando que não são todos os islamistas que fazem parte dessa religião que adotam isso, que adotam terrorismo, ou matar ele, não ir lá, que não aceitar lá, impor as ideias, nem todos. Só que o pessoal fica com medo, né? Como é que vai confiar e tal. Tem medo de eles chegarem em um certo tipo de lugar e colocar uma cultura islamista e depois começar a matar homossexuais, ateus e pessoas de outras religiões. Então eles têm medo. Só que é bom estar ciente para isso e alerta. Só que eu quero falar uma coisa interessante. E está em Isaías, eu vou ler aqui Isaías no capítulo 9, versículo 6, que diz assim, ó. Isaías 9, 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Versículo 7. Muita gente que lê esse capítulo aqui, esse versículo 6, às vezes não continua lendo o versículo 7, que é importante. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor o fará isto. Aqui está dizendo que o governo de Deus, fala de Jesus Cristo, e que o menino, né, nasceu, um filho se nos deu, e o governo de Deus, o reino, o princípio do reino, a cultura, a ideologia, está sobre os seus ombros, que os gentios esperariam na sua doutrina, para que se aumente o juízo e a justiça na terra. E aqui está dizendo que o reino dele será sem fim. Esse reino vai cada vez mais crescer e crescer e crescer. Quando Jesus chegou aqui na terra, você vê o último profeta que falava de Cristo, que foi o João Batista. Em Mateus 3, versículo 2, ele dizia: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Você vê isso na tradução mais clara, a RC, a Revista Corrigida de João Ferreira de Almeida. Ele dizia: o reino dos céus está próximo. Então, quando chegou Jesus, que foi batizado, Jesus passou pela tentação em Mateus capítulo 4, e quando ele saiu daquela tentação no deserto, daquela provação e tal, no versículo 17 de Mateus 4, Jesus começa a pregar. A primeira pregação dele foi essa. Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que disse é chegado? Porque ele é o menino que trouxe o governo de Deus sobre os seus ombros, sobre si. E está aqui na terra esse governo, esse reino. E ele não é de visível aparência, entendeu? Ele não é um templo, um lugar. Ele é espiritual, ele está dentro, ele cresce para dentro. Então, o que acontece? Ele vem de dentro de nós. Esse reino está aqui na terra, gente, e não terá fim. O que é que eu quero dizer? O islamismo pode estar crescendo o que for. Pode estar acontecendo, qualquer outra religião pode vir crescendo também, mas esse reino de Jesus Cristo não terá fim. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar parado e tal, não. Deus está usando os servos dele para estar se movendo, mas não terá fim. E isso é espiritual. Isso que está acontecendo dos muçulmanos, dessa guerra aí, dos extremistas, dos terroristas, isso é espiritual. Isso tem um cunho espiritual, não é só político natural, mas claro, é espiritual. Mas o reino de Jesus Cristo, ele está aqui na terra e ele não vai ter fim, como diz as profecias, outros textos também. Não terá fim. Então, não pense que eles podem tomar tudo, ele pode tomar toda a cultura e influenciar as pessoas com esse princípio terrorista, ditador e tal. Não vão fazer isso. Eles têm que ser combatidos, sim. Os países têm que se unir, têm que tomar uma precaução maior, mas eles não farão isso. Eles já começam errado,
Porque nenhum governo, se você estudar em toda a história, nenhum ditador consegue se manter o tempo todo. Você viu Hitler e tal. E eles são considerados, o Estado Islâmico, um grupo radical, que o primeiro grupo que começou a usar a internet como forma estratégica para impor a sua ideologia e para divulgar isso, que é degolando e mostrando, botando isso na internet. Eu não sei por que eles fazem isso, já queria saber o porquê, mas eu acho que é uma estratégia totalmente errada, porque promove ódio e raiva entre as nações, e até nações aí, países que estavam brigando, que não se unia, passou a se unir só para poder combater, que hoje o Estado Islâmico é considerado o inimigo maior, né, da humanidade e dos Estados Unidos. Então, eles estão se preocupando duramente para combater esse pessoal, mesmo eles sendo ricos, cheios de sheiks árabes e tendo poço de petróleo e dominando o poço de petróleo da Síria e de países ali próximos. Mesmo assim, os países estão se unindo porque eles têm esse princípio de matar criança, de chegar num lugar de jogar bomba. Não é um princípio de matar um líder, de ter uma guerra só de matar soldados, mas tem essa coisa de crime contra a humanidade, de crianças, e quem age assim não consegue prosperar. Não é uma maneira sábia fazer isso. Qualquer um que vê discorda na hora, não existe motivos, se antes eles foram bombardeados, ou se cristãos atacaram antes e tal. Apesar que tem um grande debate, né, que diz que as próprias cruzadas foram os cristãos fazendo aquela guerra, mas uma guerra defensiva. Mas isso é um debate e eu não estou aqui para defender cristianismo e catolicismo. Mas o reino do Senhor Jesus Cristo não terá fim. Esse é o foco desse vídeo. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, Jesus disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então verá o fim. Então o evangelho vai sim pregar em todo mundo, entendeu? É como o fermento, o reino de Deus é como o fermento que a mulher, a igreja coloca na massa e vai tomando tudo, até tudo ficar levedado. Esse evangelho sendo pregado em todo mundo não é para converter todo mundo, mas é só para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de Estado Islâmico. O Estado Islâmico é novo, esse termo Estado Islâmico. Na verdade, não existe o Estado Islâmico. Eles não têm ainda o Estado Islâmico. Eles tentam criar o Estado Islâmico. Esse Estado Islâmico, conhecido como Estado Islâmico, que é o ISIS, eles são os iraquianos, que tinham seu governante Saddam Hussein. O que aconteceu? Os Estados Unidos foram bombardearam ele e tal, tomaram o poder, pegaram Saddam Hussein, condenaram à morte. E o que acontece? O atual Estado Islâmico, que eram os iraquianos, que são os sunitas, são os árabes sunitas. Quando eu falo árabe, não é os que creem na religião islâmica, aí eu vou chamar de islâmico, mas árabe no sentido de raça, de etnia, como se fossem assim, os índios que têm aquela cor. Então os árabes que têm aquela cor, que vem desse sangue. Então os árabes iraquianos são os árabes sunitas. Existe os árabes xiitas, existe os árabes sunitas e existe os árabes curdos sunitas. Os xiitas, eles têm 60% da população. Os iraquianos, os árabes sunitas, eles têm 20% da população. E os árabes curdos sunitas têm mais 20%. Então, quando os americanos tomaram o poder desses que estão no meio, dos iraquianos, dos árabes sunitas, e entregaram para a democracia, para que eles viessem voltar, quem ganhou foi a maior população. Então, o primeiro-ministro passou a ser dos xiitas. E os curdos sunitas, 20%, têm o seu presidente. Então diz, segundo historiadores, que eles começaram a bombardear o iraquiano, né, que são os xiitas, os sunitas, estão no meio 20%, que eram os iraquianos, e eles começaram a bombardear, um de lado de cá, o outro do lado de cá, puco, e eles disseram, não, isso não pode estar continuando. E aí eles criaram os Estados Islâmicos e voltaram com esse princípio de praticar a sua Sharia, a sua lei mais dura, os princípios de Maomé e tal. Lembrando que eles são tudo parentes, né? E eles brigam entre si, ou seja, o islamismo é dividido, né? Os xiitas, os sunitas e os curdos sunitas. Assim como o cristianismo, vamos dizer assim,
é dividido. Nós temos os protestantes que são divididos, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Adventista, Testemunho de Jeová, blá, 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 Pentecostal, e temos até o catolicismo, que também é dividido, como a Igreja Apostólica Romana, como os carismáticos e tal. Então eles também, os islamistas, são totalmente divididos. E eles brigam entre si. Então esse Estado Islâmico, eles estavam sendo bombardeados, porque eles tinham perdido o poder, e eles começaram a bombardear e vir com princípios forte e de extremo. Diz até que o princípio dele extremista de terrorismo foi tão grande que a própria Al-Qaeda se afastou dele, dizendo: não, vocês são muito cruéis e tal. E aí eles têm força de outras nações que compram petróleo e dão também essa força a ele de poder bélico e tudo, de arma. E os Estados Unidos, os Estados Unidos tem se unido com os curdos e os xiitas, dando armas a ele para poder estar combatendo o Estado Islâmico, que está tomando parte da Síria e dessa região. Mas eles não têm ainda o Estado Islâmico, eles não têm seu Estado. Mas eles estavam sendo bombardeados muito por eles, e aí eles adotaram esse princípio aí de luta. Mas o que acontece? Por que chama de os sunitas? Porque eles têm um livro também chamado Sunna. Entendeu? Eles têm um livro chamado Sunna. Eles não só liam o Corão, mas um livro chamado Sunna. Então são chamados de sunitas. Só que o que acontece? Muita gente fala assim: mas qual é o grupo que é mais radical, que é mais terrorista? Não tem essa questão disso, entendeu? Isso aí vai se atualizando. Aparecem grupos assim. Antigamente pensavam que os xiitas, população de 60%, né? Xiitas eram os radicais, que eram os terroristas, e hoje você está vendo que não é. Hoje você está vendo que os sunitas do Estado Islâmico, os antigos iraquianos, estão sendo os terroristas. Então, não tenha um princípio de que tal grupo é terrorista, tal não. Surgem ideologias assim. E eles são chamados de ISIS, ISIS, que é Estado Islâmico Iraquiano Sunita. Por isso que chamam muito de ISIS. E eles estão desafiando qualquer um. Mas eu creio que essa ideologia de estar matando inocente, de estar decapitando e usando a internet para comover, isso aí não cola, não é estratégia, não é sabedoria. E por causa disso também os países estão se reunindo e vão estar se reunindo e vão enfraquecer muito eles, entendeu? Vão enfraquecer muito, porque usam a religião para poder impor as ideias. É um princípio totalmente arcaico mesmo, do tempo da pedra, do tempo antigo. E no século XXI não cabe mais essa ideologia. Por isso que, por causa desse princípio, eles vão se enfraquecer. Se eles não usassem isso, eles podiam ter até um maior poder e conseguir até espalhar isso. Eu creio que não vai prevalecer. Essas guerras são todas espirituais. Esses princípios aí têm um cunho espiritual e um cunho totalmente apocalíptico, né? Estamos no tempo do fim. E eu vou terminar esse vídeo. Lembrando que esse vídeo é um resumo, porque esse assunto é muito grande, muito debatido também. Mas eu vou terminar lendo Mateus 24, a partir do versículo 4 ao 14. Jesus fala assim, ó: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Henrique Cristo, e entre outros, dizendo: eu sou o Cristo. Buda, Maomé, e entre outros: eu sou o iluminado, não, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E o próprio islâmico, eles creem em Jesus Cristo, né? Mas um profeta abaixo do próprio Maomé. E eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, que estamos vendo, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Estamos vendo. Versos 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está acontecendo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Está acontecendo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje a gente não precisa dar muitos passos da nossa casa para ver um templo e algum falso profeta lá tentando tomar dinheiro e alienar. Enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Então temos essa promessa, vemos essa perseguição, brigas, pestes, fomes, e tudo isso já está acontecendo. Isso ainda não é o fim. Muitos dizem que isso é o fim. Não é o fim, isso é o princípio das dores. Mas Jesus termina dizendo que o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, para testemunho de toda a nação. Todos os sistemas, todos os princípios de cultura, tudo isso vai sofrer a influência do evangelho. E então virá o fim. Então estamos no final, porque tudo isso já está acontecendo, de guerra, de fome, isso há tempos. E o interessante é que o evangelho vai ser pregado. Jamais o Estado Islâmico, o islamismo vai colocar uma cultura dessa para todo mundo, que vai surgir, tirar e matar qualquer outro de outra religião. Isso nunca vai acontecer. O reino do Senhor Jesus Cristo está aqui na terra e ele vai crescer. Entendeu? O reino dos céus é como um fermento que a igreja coloca na massa. E o fermento ele cresce com pressão. Enquanto não está tendo pressão, quentura, abafamento, o fermento está normal. Mas quando há pressão no forno, passado pelo fogo ali, e aquela pressão, aí o fermento começa a crescer. E a igreja primitiva já tentaram matar e perseguir, não teve jeito. Ela só fez crescer. Então, por mais que alguém venha pressionar e tentar matar e perseguir, mas esse princípio sempre vai crescer. Pesquisa na internet, você vai ver muitos islâmicos aí, ex-islâmicos, que contam testemunho que estava no deserto e do nada ouviu uma voz. E muitos deles começam a dizer que Jesus falou para ele, dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida, não um Alá e não o profeta Maomé. E muita gente se convertendo lá, e os próprios muçulmanos radicais matam eles, porque a religião, o princípio de Deus e a religião de Deus é Jesus, é o único que nos liga a Deus. Esse princípio, temos os servos que estão pregando, que estão arriscando suas próprias vidas, mas é Deus, isso é espiritual, é Deus que está com o poder do seu Espírito Santo convencendo as pessoas, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, os homens podem ter seu poder, sua força, mas Deus ele está evangelizando e atingindo corações de muitos islâmicos aí também. Então, fica tranquilo, vamos fazer nossa parte como cidadão do reino, mas se alegrar, entre aspas, não com o sofrimento do inocente, mas se alegrar porque a Bíblia ela é verdadeira. Tudo realmente está se cumprindo, como Jesus há 2000 anos atrás quase falou, e está acontecendo. Estamos no tempo do fim e a igreja tem que dizer: Maranata, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Isso é para que a gente também venha se purificar. A gente que está cometendo pecados ou algum tipo de falha de maneira deliberada, que a gente venha se policiar e ter mais temor do Senhor, buscar mais. E quem deixou o conhecimento, a busca da leitura da palavra do Senhor, da oração, dos jejuns, da comunhão, que a gente venha voltar os laços, voltar o princípio da comunhão, para que o temor venha cada vez aumentar, a gente venha se firmar com o Senhor, porque estamos no tempo do fim.